Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Parei aqui pensando numa palavra de Deus para deixar-lhes aí para você meditar. Livro do Gênesis, capítulo de número 20, versículo de número 9. No afã de ganhar o tempo, eu vou direto ao texto. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: Que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para fazerdes tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizeste o que não deve ser feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: Eu dizia comigo mesmo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato também é minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e ela veio a ser minha mulher. O contexto é rápido. Abraão, uma representação dos crentes, uma representação, a tipologia da igreja, aquele que foi chamado para fora, assim como a igreja, no grego, eclesia, chamado para fora. Aquele que é peregrino, assim como a igreja é peregrina. E quando a gente diz que a igreja é peregrina, é preciso lembrar que não atém-se ao sentido dela ser nômade, né? Porque senão a igreja, o organismo, né, ou membros desta igreja vão dizer o seguinte: não, eu sou peregrino mesmo, né? Eu fico peregrinando de igreja em igreja, de igreja em igreja. Esse caso aí é outro. Esse caso são doentes que estão apenas trocando de leito, né, ao invés de serem tratados, curados e sarados. Mas isso é uma outra história. Então não estou falando do órgão, organismo, igreja, indivíduo, componente do corpo misto de Cristo. Estou falando da igreja, ok? Então a igreja é peregrina e não porque ela é nômade. A igreja é peregrina porque ela tem um foco, ela tem um olhar que aprende em outro lugar. Ela está aqui pensando ali. É o mesmo Abraão. Se você pensar que Abraão era um homem rico, porém, o que o Abraão teve na vida? O que Abraão teve para chamar de seu? Sua propriedade. Apenas um local para morrer. Ele só comprou um lugar para ser enterrado. Ele e sua esposa Sara. Mas isso é uma outra história. Então esse Abraão, que é uma tipologia da igreja, por isso nós somos chamados filhos de Abraão, é o pai dos crentes, é o primeiro a ser chamado de profeta, inclusive nesse texto de Êxodo capítulo 20, tudo isso que a gente já sabe. Abraão nunca foi chamado de judeu, até porque judeus vêm de Judá, Judá era seu neto. Abraão é chamado de hebreu, hebreu deriva de Eber, Eber que significa a travessia, aquele que vai atravessar, aquele que está para o lado de lá. Então, Abraão é um tipo de crente, é um tipo da igreja. Ele é justificado não pelas obras, assim como a igreja, mas é justificado pela fé, assim como a igreja, a viver pela fé que professa, assim como a igreja. Abraão é uma tipologia da igreja. E esse Abraão, peregrinando, que é uma tipologia da igreja, vai a uma terra cujo um rei, por nome de Abimeleque, encanta-se pela sua esposa e vai tomá-la como se fosse sua mulher. Haja visto que Abraão, temente, no sentido não de temente a Deus, mas temente no sentido de temeroso. E daí como é que um cara como Abraão, crente, vai ficar amedrontado? Sob pseudas e supostas ameaças que, hipoteticamente, poderá dar-se ouvir a ele. Não veio, mas ele pensou que pudesse vir. É Jó 3:25. O que eu temia, me aconteceu. E esse Abraão, temendo, sem haver nada para tanto, temendo, ele vai mentir, falar meia verdade, e não existe meia verdade. Se é meia verdade, a outra metade não é verdade, é mentira. Então meia mentira, ela não pode ser uma verdade como um todo, e meia verdade ela é uma mentira assim como um todo. Porque não existe 90% da verdade.
Verdade é verdade, ponto. E nada podemos contra ela, segundo Coríntios 13:8, senão pela própria verdade. Desculpa a extensão, eu quero dirigir-me aqui e acabei, né, a gente vai falando e as coisas vão fluindo. Mas retornamos então aqui. Esse Abraão, estando peregrinando, o Abimeleque, diferente do que fez Davi, pense em outrora, faça um paralelismo. O Abimeleque envergonha o Davi. Ele vai tomar Sara, pela beleza da mesma, como sua mulher, não a sendo. Deus, o Senhor, intervém e em sonho fala com Abimeleque dizendo: vou te matar, vou matar teu povo. Mas o que eu fiz? Você mexeu em onde não devia. Mexi em quem? Você mexeu numa mulher casada. E ela é mulher de um profeta. E Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Que Deus glorioso esse nosso. Porque apesar do erro de Abraão, porque a igreja também erra, apesar do medo e da falta de fé de Abraão, desmentindo ser ele o crente, Abraão, pai da fé, teve medo. Então a gente pode temer também. Não deveria, mas às vezes somos ameaçados e sob ameaça cedemos, infelizmente. E Deus intervém, não toque nela. Senhor, eu fiz isso, mas o Senhor sabe, eu sou inocente quanto a isso. Por isso que eu não permiti que tu a tocasse. Abimeleque chama seus conselheiros, chama Abraão e diz: que me fizeste? O texto que eu li. Por que me mentiste? Por que não disseste toda a verdade? O que tu estava na mente, Abraão? Gente, alguém que a gente diz, não teme a Deus, vai dizer para a gente. Um descrente vai dizer para o crente: o que tu estava na mente? Que coisa, né? Você já pensou? Pense nisso por um instante. Um descrente vai dizer para o crente, para o profeta, para o amigo de Deus, para o servo de Deus, vai dizer assim: o que tu estava na mente quando tu fez essa besteira? Trazendo-me tamanho pecado, eu não quero pecar. Sabe o que disse Abraão? Eu estava preocupado comigo mesmo. E preocupado comigo mesmo, com o meu bem, eu achando por bem, eu cometi essa loucura. E daí eu termino, e o motivo da minha fala. Aonde nós temos com a cabeça, gente? Gente, nós somos crentes. Como é que nós, na qualidade de crentes, nos tornamos tão egocêntricos, que pensando em si mesmo, em detrimento da morte do mundo. O mundo está morrendo e a gente não está fazendo o que deveria ser feito porque estamos preocupados consigo mesmo. Mas eu não sou peregrino. Aí eu começo a negociar, aí eu começo a ter-me excessivamente. É lógico que eu preciso ater-me. Há um percentual de necessidade, mas em querer reter o que não é necessário, guardar o que não é preciso, e em detrimento desse meu bem, o mundo está perecendo. E daí, ao invés de levar vida a ele, eu estou levando morte. Deus me livre. O Abraão, ao invés de levar vida, está levando morte. Deus te chamou, Abraão, te tirou, Abraão, da terra de Ur dos Caldeus, da terra da idolatria, para você levar vida, para você abençoar. E ao invés disso, se a gente errar no alvo, se a gente errar no caminho, se a gente perder essa percepção, a gente se torna, ao invés de vida, morte, ao invés de bênção, maldição. Que Deus nos ajude, que aprendamos com erros e não apenas teimosamente acreditando que é só com acerto. A gente precisa aprender com os erros. Acertos devem ser copiosamente copiados. Desculpa a redundância da fala. Acertos precisam necessariamente serem imitados. E erros, que Deus nos ajude a nos desviarmos destes erros, que aprendamos com os erros dos outros. Crente Abraão e seus filhos, filhos de Abraão, pela fé, chamados para vivificar, não para mortificar. Que Deus nos ajude e nos dê tamanha compreensão. Em nome de Jesus. Amém.